Se você tem grandes metas para a sua vida, além de treinar as habilidades para conseguir tais fins, é super recomendado que você se alie com pessoas à altura que lhe erguerão até onde você quer chegar. E isso é muito presente em One Piece, pois Luffy escolhe a dedo os seus companheiros, sendo essa uma característica do Super-Homem. Calma lá, não é aquele cara que usa uma cueca vermelha em cima de uma calça azul que sai voando por aí que chamam de Clark Kent. Super-Homem é um conceito da filosofia de Nietzsche. Ah, bom! Mas, antes de explicar essa relação, eu gostaria de fazer a chamada. Eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E você já assinou a chamada deixando aquele like e se inscrevendo no canal? Então, agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. One Piece, sem dúvida, é um dos melhores animes e mangás que eu estou acompanhando ultimamente. Além de ter uma história bem construída, com um enredo bem amarrado, existem inúmeras lições que nós podemos aprender assistindo essa série. Eu já fiz 2 vídeos relacionando isso. E, no primeiro vídeo sobre esse anime, eu relacionei as atitudes de Luffy com a filosofia de Nietzsche, que ele é uma pessoa extremamente ativa. Inclusive, eu voltarei em alguns aspectos desse vídeo para explicar o que nós iremos falar hoje. Caso você queira acompanhar depois, super indico, deixarei os cards aqui, tanto do segundo como do primeiro vídeo, é bem bacana. Eu quero relembrar aqui o conceito de ser uma pessoa ativa. O que seria isso? É aquele tipo de pessoa que vai atrás daquilo que deseja, não fica arrumando desculpa, tudo. Aquilo que deseja, vai e faz, e busca meios de fazer. Nós vimos e trouxemos alguns exemplos que o Luffy é totalmente ativo. E só para fazer um comparativo aqui, reativo é aquela pessoa que além de não fazer o que quer, fica inibindo os ativos de fazerem e tudo mais. E, seguindo essa lógica, uma pessoa que não se deixa abalar por nada, que sempre vai atrás daquilo que deseja, ela tem todas as características para ser um super-homem, que, como eu já disse na introdução, não é aquele super-herói da DC e tudo mais. Um super-homem é aquela pessoa que não deixa se abalar por nada, que sempre vai atrás daquilo que deseja. No entanto, isso não quer dizer que essa pessoa não deva se aliar, pelo contrário. Só que um super-homem, segundo Nietzsche, tem que buscar alianças com pessoas à sua altura, pois, em vez de ajudar, esses aliados podem acabar sendo um atraso na conquista dos objetivos, porque se for fraco, sempre ficar dependendo dos outros e parando por besteira, acaba atrasando tais fins. Por isso que o super-homem tem que escolher a dedo com quem ele vai conseguir fazer, buscar essas habilidades. E como isso se reflete aqui em One Piece, veremos a partir de agora, pois Luffy ele escolhe de forma muito selecionada seus companheiros. Às vezes pode até parecer que é do nada, mas não, ele tem um critério. Vamos começar aqui falando dos 2 primeiros aliados que ele encontra, que é o Zoro e a Nami. O Zoro aparece logo no início da série, onde ele está capturado pelo filho lá do Capitão Morgan e ele está para ser executado e tudo mais. No entanto, ele era um caçador de piratas, ele era o contrário daquilo que o Luffy queria que ele fosse, fazer parte do bando. Porém, o que convence o Zoro a mudar de lado, que dá a palavra? Porque o Luffy salva ele da morte lá, ele consegue fazer com que ele não seja executado. Porém, o Zoro aqui ele tem uma característica muito importante, ele quer ser o maior espadachim, até por uma promessa que ele fez e tudo mais. Isso daí é o que chama a atenção do Luffy, pois assim ele vai ter uma pessoa à altura. Tanto que qual é o diálogo que o Zoro faz? Ó, eu aceito entrar no seu bando, porém eu também tenho minhas metas pessoais, eu quero atingir os meus objetivos próprios, que se tornar o maior espadachim. Então temos aqui o Luffy, que quer se tornar o rei dos piratas, é o cara mais bambambam, vamos assim dizer, dentre eles, e o Zoro que quer se tornar o maior espadachim. E essa questão de lutadores de espada lá é muito recorrente dentro dos piratas. Parece que é meio que uma honra, sempre tem alguém que saiba lutar de forma com lâminas, por mais que tenham armas de fogo. Uma vez que Luffy consegue convencer Zoro a fazer parte do bando, eles têm um pequeno grande problema para quem quer um pirata.
Nem o Zoro, nem o Luffy sabem navegar. Então eles estão à procura de um grande navegador. E é aí que vai aparecer a Nami. E depois de alguns incidentes, eles vão parar numa cidade que está ancorada o grupo do pirata do Bug, o palhaço, que ele também comeu um fruto do diabo, aquele que ele se despedaça inteiro. Nesse mesmo lugar está a Nami tentando roubar o mapa do tesouro lá que o Bug segura para entrar na Grand Line e alguns tesouros e outros tesouros mais preciosos que eles têm lá. O que vai acontecer? O Luffy, assim que encontra a Nami, fala, ó, vem fazer parte do meu bando, a gente precisa de uma navegadora, você sabe fazer tal coisa. Ela fala, não, eu odeio pirata, pirata não tem alma, não tem coração, não sei o que. Ela tem certo rancor, que no decorrer da história vai explicando essas mágoas que ela tem. E ela, além de se tornar uma grande navegadora, ela tem uma especialidade que é roubar piratas. Veja, ela apenas não tem uma habilidade que interessa a Luffy, mas duas que mais pra frente vai se tornar claro que ela sabe roubar os piratas de uma forma muito sagaz. Ela é mão leve, assim, vamos assim dizer. E sem contar que ela sabe navegar. O Luffy convida, ela fala que não. No entanto, as atitudes de Luffy vai mostrando que ele não é um pirata comum. É o grande diferencial dele. E a Nami acaba aceitando fazer parte do bando. Aqui eu quero aproveitar e fazer um parêntese que esse bando que o Luffy está montando, ele é totalmente diferente. Eu quero relacionar aqui com o conceito de Edgar Morin, que é um sociólogo especialista nessa questão do envolvimento da ciência, da tecnologia e tudo mais. Tanto que nesse livro, Os 7 Saberes para a Educação no Futuro, Edgar Morin fala que atualmente a ciência ela já está super saturada. A biologia, a física, a química, todo mundo já sabe muita coisa. E você ter evoluções dentro da ciência, dentro de uma única área, é praticamente impossível. No entanto, isso não quer dizer que acabou o caminho de evoluirmos na ciência. A evolução vai acontecer quando você juntar 2 ou 3 ciências diferentes. Física com química, história com geografia e tudo mais. Você tem um up na questão da evolução da ciência. E como nós podemos relacionar aqui com One Piece? Pois temos lá a Grand Line, os piratas indo que nem um louco para conseguir o grande tesouro lá do Old Roger. E todos os bandos de piratas têm a mesma peculiaridade, ele é mais o mesmo. Todo mundo é especialista, todo mundo é especialista em roubar, em navegar e tudo mais, só que é tudo o mesmo tipo de pessoa. Já o bando que o Luffy está formando, ele tem os diferenciais. Vejam, o Luffy, ele é um pirata qualquer? Ou ele tem um bom coração, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com a cidade, ele evita comprar brigas que são desnecessárias. E isso nós vamos ver ao decorrer da série, que ele vai se tornando, vai fazendo aliados e amigos importantes que em tempos difíceis essas pessoas ajudam eles. Ou mesmo ele vai conseguindo se aliar. Tanto o Zoro como a Nami admirar essa questão do bom coração dele e tudo mais. O Zoro, ele era um pirata comum ou ele é especialista em caçar piratas? Então, a principal função do Zoro é caçar piratas. E por ele ser um espadachim que está no grupo do Luffy, ele vai ter um destaque nas lutas. Ele não vai ser uma pessoa qualquer. A Nami, além de ser uma navegadora, ela sabe como enganar os piratas. Ela sabe como roubar. E juntando todos esses fatores, vai fazer o diferencial do Luffy e dessa forma ele vai conseguindo crescer cada vez mais. Não só com suas habilidades que ele vai treinando, mas com as pessoas que ele está ali aliado. E para encerrar aqui esse raciocínio aqui dos aliados que o Luffy escolhe para compor ele, eu quero só mencionar o terceiro, que é o Zuko, que ele vai ser uma grande peça fundamental para as conquistas de Luffy. No entanto, eu farei um vídeo exclusivo sobre esse personagem, que tem vários aspectos bacanas, lindos e cheirosos que eu quero trazer. Então fica assim, se você curtiu essa forma como abordei esse raciocínio, deixa aquele joinha que é muito importante para nós. E se você conhece alguém que curta One Piece e essa reflexão pode ajudar a entender um pouquinho melhor essa obra ou colaborar com a compreensão e conhecimento de outras pessoas, compartilhe também, que aí eu não teria palavras a agradecer a você. E para fechar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que em especial, como sempre, vai a Lilian, minha esposa, na ajuda que ela dá com o canal como um todo, além de ser a diretora de fotografia que enquadra e tudo mais, a ajuda dela é fundamentalíssima. Muito obrigado, amor. Aquele beijo. Quero deixar um agradecimento ao Enzo, que está me emprestando aqui os mangás dos primeiros do One Piece, que é super raro de encontrar e estou acompanhando e lendo. Valeu, Enzo. Sem contar nas inúmeras conversas que nós temos sobre One Piece, Alita e entre outros animes e mangá. Muito obrigado. Quero deixar um agradecimento especial também ao Eto, que está ajudando aqui na edição desses vídeos. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui.
Muito obrigado e até a próxima! Você consegue resolver suas coisas da forma mais... Perdi o raciocínio.